Qual a importância de priorizar tratamentos naturais em relação aos artificiais? Tudo. Total, né? Os artificiais, a gente já começa até pela própria fabricação das moléculas. Quando a gente produz algo de forma artificial, por mais que tenha sido advindo de coisas naturais, mas são colocadas nos equilíbrios artificiais, eu gosto muito de usar o corante vermelho, né? O corante vermelho, você pode ter ele também vindo da cochonilha. Pode. Que é um bichinho. Só que a forma com que ele é tratado e trazido, ele não é mais a cochonilha. E não necessariamente as pessoas são inertes aos danos que isso pode causar, mesmo se comece a cochonilha da forma natural, né? A questão existe um equilíbrio. Assim como na semente eu preciso de um equilíbrio para conseguir digeri-la, se eu desequilibro ela de forma artificial, como a própria... Veja, a farinha integral que é vendida nas prateleiras, ela é equilibrada de forma artificial. Entendi. Então, aí a gente já considera algo desequilibrado, já vai causar um desequilíbrio. Imagine algo, aí sim, sintético. Mais ainda. Mais ainda. E daí, para complicar, todas as nossas enzimas, ela tende a ter uma adaptação de uma molécula que é criada pela própria biologia, ou o organismo, ou as plantas, né? E existe aquela questão de você ter uma enzima, né, que é a chave fechadura, uma encaixa na outra e consegue daí quebrar, reagir. Fazer o que tem que fazer. Fazer o que tem que fazer. Só que se eu gero uma molécula igualzinha à minha outra mão aqui, que é aquela simetria quiral, se eu venho com uma molécula com... Por mais que a construção seja os mesmos átomos, só que ela tem uma conformação diferente, eu já não conseguiria. Quando eu faço algo artificial... É uma chave que não é da fábrica. Não é da fábrica, não vai fazer o mesmo efeito. O mesmo efeito. Se eu consumo, por exemplo, eu gosto de usar a L-metionina, né? Com a metionina que a gente vê às vezes na farmácia, não vou dizer que faz mal, mas ele é racêmico. Ele vai ter o levógiro e o destrógiro, a mão esquerda e a mão direita. A gente só vai conseguir assimilar uma. Entendi. A outra, o que o corpo vai fazer? Ele vai achar que faz parte da biologia, vai pôr para dentro, mas vai parar onde? Será que eu vou conseguir eliminá-lo? Será que ele vai acumular? Será que daí sim, eu tenho os genes suficientes para mandá-lo embora? E se isso vai acumulando, ele pode criar problemas. Mas aí que tá, porque assim, é muito difícil a pessoa hoje ter acesso a uma alimentação natural, lá num sítiozinho, é difícil. Sim. Tá? Então, o que a pessoa tem que fazer? Tirar a farinha, por exemplo, essa farinha que está tida como integral, ou tirar, porque é complicado. Existem, para cada tipo de alimento, você teria algo para você chegar no ideal. E o interessante é que no caso da farinha, né, você pega o trigo dura bastante tempo. Você pode moer ele em casa, no liquidificador mesmo. Tudo bem que vai ter que ser um liquidificador forte. Mas você pode hidratar ele da noite para o dia, igual você faz feijão. E daí você moe ele e faz uma pasta. E ele vai estar integral ali. E ele vai ter uma capacidade mais sacietógena. O fato dele ter mais proteína e a gordura dentro do alimento, lembra da canetinha que para? O que faz a saciedade num alimento é a gordura e a proteína. Eu tiro a gordura e a proteína e te dou a farinha lá, você não vai ver o fundo, enquanto você não vê o fundo do petisco, da comida, do saco de pão, você não vai ter saciedade. E essa forma mais natural, veja, e é super simples de você readaptar neste caso. E é barato, porque o trigo não moído, veja, né, é muito mais barato de se ter em casa. E eu ainda tenho a opção de germiná-lo. E quando eu germino... Hidrata e põe a tomar sol. Hidrata, deixa ele engurgitar, né, da noite para o dia, dreno,
espalho ele, ponho um papel, toalha por cima, borrifo água, mantenho o ambiente úmido, espero ali uns 2, 3 dias, ele já vai estar germinado, se for uma semente boa, óbvio. Né? Ali eu vou ter a ativação enzimática. E as pessoas que normalmente reclamam de problema digestivo têm dificuldade de digerir, e ali já vai ter pré-digerido pela semente. Entendi. Como uma fermentação, então eu tenho o yin, né, da digestão de um alimento brotado, ou o yang de algo fermentado. Perfeito. Né? Difícil executar, mas perfeito. Mas é simples. Entendi, simples, é simples. E dá para fazer. A questão é, quanto do meu tempo que eu vou conseguir me dedicar a isso? Para fazer isso. Aí a gente entra numa questão cultural. E de prioridade. E outra é, a gente tinha culturalmente no passado uma figura em casa que ficava ali pilotando para fazer isso, para trazer os recursos. Cada dia menos. Você tem o cara que traz o recurso e você tem a pessoa que faz o preparo daquilo. Só que esta figura hoje, falar sobre isso, virou um baita de um problema. Mas antigamente era assim. Se era homem, se era mulher, tanto faz. Sim. O fato é que tinha alguém que se dedicava. Essa parceria. Tinha uma dedicação. E era uma parceria. Né? Um traz, o outro executa. Isso.